Vá para o texto que Deus nos deu no final do ano, 31 de dezembro de 2018, para que nós andássemos sobre estas promessas e orientações de Deus para a nossa vida. Primeiro em Romanos, capítulo número 5, e depois nós vamos rapidamente para Gênesis 45, tá bom? Romanos agora, nesse momento, Romanos 5, e versículos 4, 5 e 6. 4 e 5 só. Chegaram lá? Romanos 5, versículos 4 e 5. Leiam. Vocês juntos, por favor. Eu vou ler aqui a partir do 3, 3 versículos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós não podemos esquecer dessa palavra que Deus nos deu, que precisamos perseverar. Se queremos ter experiências proveitosas, valiosas, importantes na nossa vida, precisamos perseverar. Por que vai exigir de nós perseverança? Porque a vida é uma caminhada e ela não é sempre fácil. Ela é uma caminhada. E ela tem as suas dificuldades a serem enfrentadas. Se não houver perseverança, não chegaremos lá. Diga comigo, eu sou muito perseverante. Por isto, junto à minha perseverança, com a minha fé, e chegarei lá na frente, triunfando sobre todas as coisas. Amém, crente? Você crê nisso mesmo? Eu creio. Por isso falei. E como creio, falo. Agora você vai para Gênesis 45. Deixa lá aberto. Vamos relembrar um personagem, uma pessoa muito importante da Bíblia chamada José. José. José é uma pessoa muito interessante. Parafraseando a Bíblia, lembrando assim, superficialmente de alguma coisa, José, ele começa a ser invejado pelos irmãos desde pequeno. Os irmãos começam a demonstrar inveja contra José, desde pequeno. A mensagem não será especificamente sobre José, mas será uma mensagem, uma palavra sobre planos de Deus. Certo? Eu fico pensando, quando leio, e há muito tempo leio isso, que Deus sempre teve um plano para a vida de José. Sempre teve. Não está revelado assim com muita clareza, quando Deus falou para José, que tudo aquilo aconteceria. A gente não vai encontrar versículos, Deus dizendo assim, José, eu vou te levar para tu ser o braço direito e o braço esquerdo e quase a cabeça do faraó no Egito. Mas o fato é que ele foi. Nós vamos enxergar que quando Deus tem planos, as trevas vão querer ofuscar os planos de Deus. Nós podemos ler a Bíblia e lembrarmos de outras pessoas que Deus projetara coisas para que elas vivessem e elas tiveram grandes dificuldades, como José teve desde a infância. E quando a gente percebe que nós temos plano de Deus, ou planos no plural, como queiram, a gente precisa buscar também sabedoria. A gente precisa se comportar de uma forma com que aquele plano aconteça na nossa vida com menos problemas. Deixa eu citar uma outra pessoa da Bíblia. Você vai enxergar, quer ver? Tem um texto bíblico que fala sobre o apóstolo Paulo. Quer ver? Eu anotei aqui para não esquecer, que eu já estou ficando ancião também. Atos 23.
que é para citar um exemplo de plano de Deus para alguém e que às vezes a gente faz alguma coisa e os planos ficam mais difíceis de se cumprir. Atos 23, verso 13. Quem lê para mim bem alto? Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Atos 23, 13. É isso mesmo? Misericórdia, então eu anotei errado. Não sei mais, porque eu não sei ler a Bíblia e fica assim. Deixa eu ir lá em Atos 23 para ver o que foi que eu errei, tá certo? Por isso que eu disse que eu estou ficando ancião. Amados, o texto eu me confundi com alguma coisa, é o texto que diz que Deus fala com Paulo que importa que o evangelho que ele estava pregando ali fosse também pregado em Roma. Certo? Me desculpem o meu erro. Então, desculpa o velhinho. Então leia o 11 para ver como é que é. Uma tradução, outra, diferente, por gentileza. Amém. Então, o que é que isso tem a ver com José e tem a ver com planos? Eu já disse que a mensagem não é sobre José, é com o plano de Deus para a nossa vida. Não precisa ser só um, pode ser quantos forem, certo? Deus escolheu Paulo para ser pregador aos gentios e a grandes autoridades, como a Bíblia revela. Nesse momento, Deus estava dizendo para ele que tinha um plano de levá-lo a Roma, para ele pregar o mesmo evangelho que ele estava pregando na região da Judéia, na Samaria, naquela região ali. Amém? Amém? Aí Paulo, lá na frente, ele é preso. E ele é libertado por uma autoridade. Diz assim a autoridade: eu não vejo nenhum crime em ti, nem passivo de prisão e nem de morte. Então você pode ir. E Paulo diz assim: eu apelo para César. Você entende o que é que significa isso? Entende que ele foi liberado e ao invés de ir para casa, ele apelou para ir preso para Roma, porque Deus tinha dito a ele que ele ia para Roma. Ele não podia ir de outra forma. Alô, alguém entende o que eu estou dizendo? Ele poderia ter optado de ir para casa e planejar como ir para Roma evangelizar. Mas ele foi como preso. Não é? Ah, mas quando Deus quer que a gente faça uma coisa, Ele nos arrebenta para a gente ir. Não, a gente se arrebenta às vezes porque não enxerga direito, não pensa direito. Deus quer que eu vá, mas como? Por isso que eu comecei explicando que é preciso perseverança e tudo mais, e para dizer que José não está revelado na Bíblia quando Deus disse para ele que ele chegaria naquele nível. Pelo menos eu não lembro agora, não sei se você sabe onde é que está o versículo. Mas certamente você vai entender num versículo que eu vou ler agora em Gênesis 45, que foi um plano de Deus e que Deus de uma forma levou ele lá. Agora, nós vamos entender que José também errou quando ele chegou e foi fazer as revelações do que Deus falara com ele para os irmãos que já tinham inveja. Cuidado com quem você conversa sobre os planos que Deus tem para a sua vida, os sonhos que você tem, é para os ladrões de sonhos não chegar lá como os irmãos de José ou o próprio diabo. Será que você está revelando para a pessoa certa? Vamos lembrar novamente do apóstolo Paulo. Deus falou com ele, quem crê? Amém. Nem todo mundo crê, mas alguns creem. Eu creio junto com vocês. Amém. Agora, ele, quando foi liberado pela autoridade, ele preferiu ir preso para Roma. Ele podia ter ido num navio de primeira classe, uma coisa. Mas não, ele foi preso e algemado. E depois você vai ler sobre a primeira viagem que ele foi lá para chegar em Roma, o que é que deu? Foi mordido por uma cobra depois de ter escapado de afogamento. Né?
Tudo é isso. Deus planeja, uma cobra morde a gente, o caminhão passa por cima, quebra as duas pernas. Não, Deus não planeja isso para a gente, não. Agora, se você quiser um plano desse como sendo de Deus, receba. Eu não. Eu não recebo, não. Agora, que o menino foi lá e contou para os irmãos invejosos, eles maquinaram o mal, porque nós sabemos que Deus existe, mas o diabo também. Não sabia, você fica sabendo hoje que o diabo existe. Mesmo que você não creia nele, mesmo sem crer, ele existe. Ele nem precisa de que ninguém creia para ele existir. O conselho é, cuidado com quem você se junta para falar do que Deus te propõe. Cuidado com quem você se junta sob plano ou planos de Deus para a sua vida. Ou mesmo na igreja, dá uma olhadinha quem eram as pessoas que invejavam José. Eram quem? De quê? De sangue. E na igreja tem gente invejosa só no Camboja. Mas na igreja tem gente boa, tem gente crente, tem gente cheia do Espírito Santo. Com estas, pelo Espírito você se junte. Mas pelo Espírito. Como? O Espírito guia os filhos de Deus. Um versículo só sobre José explica que havia um plano divino para ele. 45 do Gênesis 8. Um irmão, lê para mim. Uma irmã agora lê o mesmo texto. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então eu nem preciso ler toda a história de José para revelar isso para você. Porque o próprio José está dizendo que não foram os irmãos dele, nem as circunstâncias que o levaram ao Egito. Ah, mas pastor, e os problemas? Já está quase que todo explicado. Ele tinha um diferencial entre ele e os irmãos? Tinha. Ele vai sonhar, daí a pouco os feixes estão se encurvando, aí ele conta para os irmãos dizem, mas nós somos mais velhos, tudo mais que esse guri. E ele chega aqui dizendo que estão reverenciando ele. Aí outros fatos ocorrem, e ele conta de novo, os caras dizem, tá bom, eu vou parar com essa tua bobagem aí. Ah, mas a gente não tem que falar, porque, para ser prudente, repito, você tem que orar com quem crê, mais que você, ou no mínimo igual, você tem que falar coisas a respeito de Deus, dividir coisas com alguém que vai somar contigo e vai fazer isso crescer para a glória de Deus e para o benefício de quê? De alguém que Deus falou. Amém. Ele sofreu tanto. Vamos lembrar uma coisinha? Pegaram ele foi dar uma ajudada aos irmãos lá, pastoreando uns animais, e pegaram ele e jogaram num fosso. Depois os caras inventaram outra mentira, pegaram que tinham inveja da roupa que o pai tinha mandado fazer para ele. Uma túnica, diferenciada dos irmãos mais velhos. Mataram um animal, sujaram com sangue. Naquele tempo, você não sabia, não tinha DNA. Olha, aí eles não conseguiram fazer para saber se era do animal ou era do José. Aí apresentaram para o pai, olha pai, infelizmente mataram o Zé. Mas eles deixaram ele lá um tempo num poço, depois vieram os mercadores, parafraseando, você lembra disso? Aí venderam o irmão lá por uma quantia que eu não lembro, e o irmão foi para lá. Sofreu, eu imagino a trajetória dele no deserto, parando em certos lugares, e depois ele foi comprado e depois foi vendido novamente. E quando as coisas começaram a se acertar na vida dele, aí aparece uma mulher. Aí o José devia ser bonitão, né? O José devia ser bonitão. E a mulher do cara lá gostou do Zé.
Disse, Zé, vamos? Ela disse, não, vamos não. E o Zé correu, e as roupas do Zé que ela tinha tomado ficou do lado da cama. Aí prende o Zé. E onde estava Deus? No mesmo lugar que ele sempre esteve. Quando problemas estão acontecendo, quando o diabo está agindo, quando pessoas a serviço de Satanás estão fazendo alguma coisa, Deus continua no mesmo lugar. Deus não mudou, não diminuiu o seu poder, não perdeu a sua majestade, nunca está no mesmo lugar. Agora, o que é que nós fazemos com os planos que Deus tem revelado para nós? Aí é um problema nosso. Porque eu fico pensando em José, como penso sobre Paulo. Eu juntei exatamente dois personagens muito importantes da Bíblia para pensarmos nisso. Cada um em sua época, cada um com suas diferenças, que são muitas, mas você vai ver um Paulo sofre consequências de sementes que ele plantou, porque plantou. Em nome de Deus ele fez barbaridades que Deus nunca mandou fazer. Depois ele se converte, daí ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido. Né? Ele deixa de ser caçador para ser caça. Porque ele também plantou isso o tempo todo. Misericórdia de Deus se manifestou e tudo mais, mas ele se tornou um instrumento de Deus. Quando começou a funcionar o ministério dele, que muita gente desconfiava, vai ver alguém lá e começa a adorar Paulo. Ele expulsa uns demônios lá do povo, e o diabo se revolta contra ele. Mas Paulo, em momento nenhum, ele está em pecado. Mas o diabo está caçando ele porque ele era um emissário do inimigo, dizendo que servia a Deus. Aí Paulo, quando tudo começa, você vai ler o livro de Atos, Paulo está pregando, daí a pouco um rapaz cai de salvo engano do terceiro andar, é dado como morto, Paulo vai lá e ora, o cara ressuscita. É bênção ou não é no ministério? Hã? Daí a pouco os caras prendem ele, dão uma sova bem dada, uma tunda de pau, bota ele na masmorra. E era para Paulo dizer assim, sabe de uma coisa, eu vou voltar para aquele time. Naquele time que eu estava, eu batia, não apanhava. Era. Naquele time eu mandava prender, agora eu estou preso. E depois que eu saí de lá e vim para cá, o que é que está acontecendo comigo? Eu ressuscitei um ali, expulsei uns demônios acolá, agora estou preso por isso. A gente sabe de uma coisa? Eu não quero esse Deus mais não, eu quero outro. Porque nós somos tentados, quando estamos servindo a Deus de verdade, nós somos tentados a voltar, retroceder, desistir, desanimar. Por vários fatores, várias coisas que ocorrem. Mas ao invés disso, Paulo começa a cantar, amém? Mas o personagem é o outro. Vamos correndo para José. Quando está tudo se acertando, foi vendido, daí a pouco ele arruma um trabalhozinho lá no reino, começa a fazer alguma coisa, pega confiança. Na casa do homem lá, era o que era o centurião? Era um chefe lá de alguma coisa, era o que o homem? Me ajudem aí, me lembro, o velhinho está cansado. Hã? Mas ele era chefe de alguma coisa, né? Ele era um chefão lá de alguma coisa. Era chefe da guarda, então era um tipo de centurião, de líder, de comandante, de alguma coisa. Não vai morar na casa do homem. Né? E lá está tudo começando. Ó, eu estou vestindo roupa, estou comendo bem, estou morando numa casa boa. Aí vem uma desgraça. Vai preso. Lá na cadeia, como plano de Deus é plano de Deus, plano de Deus, gente, funciona debaixo da água, no mar. Pergunta para mim, como assim? Lembra de Jonas. Deus tinha um plano de Jonas, vai lá pregar, Jonas. Eu quero esse povo salvo. Aí Jonas disse, não, eu vou ali. Aí os caras dizem, ó, quem és tu? Ele disse, eu sou Jonas, estou aqui escondido, porque Deus me disse umas coisas. Então tá, vamos fazer o seguinte, nós vamos te atirar no mar, porque o nosso problema é tu. Sabe o que é isso? Nosso problema é a tua desobediência. A desobediência é uma coisa terrível, causa danos para quem desobedece e para outros. Diga bem alto, misericórdia! Jogam Jonas vai lá, aí o grande peixe engole ele, mas os planos de Deus funcionam lá dentro.
dá uma indigestão tão grande no peixe. E o peixe tem que vomitar o Jonas. Deus, o plano de Deus funciona em qualquer canto. O plano de Deus funciona no mar, na água? Sim. Funciona no fogo. Amém. Olha, botamos 3, lá tem 4. O fogo, e aquece o fogo, aquece, bota mais fogo. Como diz aqui, prende o fogo para mim, solta o fogo. Sim, tem, mas nós botamos 3, tem 4, e agora? Se eles não foram queimados nem cabelo da pele. Os planos de Deus funcionam na terra, céu e mar. Um fogo debaixo do chão. Debaixo do chão funciona? O cara está enterrado há 4 dias. Um plano de Deus que ressuscita, tira o cara lá de... O fogo funciona, debaixo da água funciona, dentro do ventre do grande peixe. Na terra, na catacumba, funciona também. Aí José está lá, aí acontece aquele problema, a mulher se apaixona pelo cara, aí cadeia para José. Mas José está lá debaixo do plano. O plano de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito, tudo é perfeito. Aí as dificuldades da vida e as ingerências das trevas vão prejudicando o andar, o caminhar, o executar o plano. Aí o cara vai para a cadeia e chega lá, ele é um instrumento de Deus. E de repente ele começa a ajudar um tal de um copeiro, que está preso também. Lembra disso? Aí o copeiro é um traíra. Aí sacaneia ele também. E onde estava Deus? No mesmo lugar. E o plano de Deus? No mesmo canto. Enquanto eu prego assim, usa essa sua inteligência, que é grande, para pensar sobre você, que às vezes acontece algum tipo de problema, assim, onde está Deus quando isso estava acontecendo? No mesmo canto. A propósito, quando houve aquele problema lá nos Estados Unidos, que os 2 aviões propositalmente foram lançados contra as Torres Gêmeas, um dia levaram uma filha de um pregador para um programa desses nos Estados Unidos, esses talk show, e foram entrevistar ela, e diz assim, mas nós somos um país cristão, e você, seu pai, prega há décadas aqui que Deus pode, Deus faz, Deus evita, Deus desmancha, Deus constrói, Deus impede, e por que Deus não impediu que os aviões matassem milhares de pessoas ali? E onde estava Deus quando isso aconteceu? Deus estava no mesmo lugar. Agora, Deus estava no mesmo lugar quando vocês proibiram da gente orar nas escolas, ler a Bíblia. No mesmo lugar que Deus estava, Ele está agora. Quando você disser assim, os muçulmanos, eles podem orar 5 vezes por dia. Os cristãos não podem ler a Bíblia nas escolas e não podem orar em nenhum momento. Deus estava no mesmo canto. E o cara disse, vamos para os comerciais agora? Deus não muda porque o diabo atacou, porque as pessoas desobedeceram e a desobediência causa danos. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Também não está explícito, mas de alguma forma, José falhou, principalmente quando ele revelou as coisas para os irmãos. Ele podia ter seguido o plano de Deus sem dizer para aqueles invejosos nada. Você conhece um fofoqueiro, um invejoso, e você vai lá e vai dizer assim, sabe que Deus me falou uma coisa, olha, Deus está planejando isso assim, assim para mim, eu tive um sonho, uma revelação, um profeta me disse, aí o invejoso e fofoqueiro vai lá e diz, vamos orar para que não aconteça. Por quê? Porque isso não é de Deus, só é de Deus se for para aquela pessoa, se for para outra, não é. Você, na sua inocência, sabia que inveja existe? Você não sabia, não? E que inveja é forjado no inferno. Inferno. Por que botaram aqueles 3 lá? Cedraque, Mesaque e Abdenego? Não foi inveja, não? Foi inveja. Então os caras eram escravos, daqui a pouco tudo deles funcionava melhor. O cara comia as melhores coisas, ninguém ficava bonito nem engordava. Eles comiam somente legumes, ficavam bonitos.
inteligente mais do que os outros, e não emagrecia, mantinha-se no peso, saudável, até isso dava inveja no povo. E de vez em quando os caras viam eles orando. Está orando? Vamos destruir com eles. José foi a mesma coisa. Copeiro traíra, depois de receber o benefício, fez maldade com ele. Coisas horríveis aconteceram com José. Não impediu que o plano de Deus se realizasse. Deixa eu te explicar biblicamente por quê. Deixa eu te explicar por quê. Duas coisinhas. Primeiro, no Velho Testamento, Jó 42. Vá lá rapidinho. Jó 42. Versículo número 2 diz assim: bem sei, ele está falando diretamente com Deus, viu? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Me ouves, ó evangélico? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É de Deus? É de Deus? Plano de Deus não se frustra. O diabo tenta frustrar, mas não consegue. Se você não sabia, pensa em coisas que são do nosso dia a dia. Há quantos milênios vem se tentando destruir a Bíblia e não adianta? Quantas vezes o diabo leva cristãos a pecar, a cair em vergonha, ignomínia, e não adianta. Prega-se o evangelho e pessoas se convertem sempre, e sempre, sempre, sempre. Havendo escândalo ou não havendo, queimando a Bíblia ou não queimando, matando cristãos ou não matando, fazendo qualquer coisa, não adianta, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E eu vou dizer por mim, eu não pretendo frustrar o plano de Deus na minha vida. Você diz se quiser. Eu não sei o que você diz a respeito de você mesmo, mas eu não vou contribuir para os planos de Deus não acontecer na minha vida. E eu não deixarei de pregar as verdades bíblicas para que os planos de Deus se cumpram na vida de quem crer. Primeira coisa, disse que seriam duas. Agora vá correndo para o Novo Testamento, para Romanos capítulo 8. Para você nunca mais ficar frustrado, porque problemas acontecem. Porque dificuldades existem. Porque também há cristãos pregando muita coisa, inclusive que não existe mais problema para quem se converteu. Pregando isto, meu querido, é mentir para as pessoas que estão começando uma nova vida. E nova vida só em Cristo. Você está agora numa graça que tudo funciona perfeitamente e nenhum problema existe mais. Vamos parafrasear e brincar com aquilo. Seus problemas acabaram. Não acabou não. Agora espiritualmente você é uma nova criatura. Você estava sozinho, agora não está mais. Você não era filho, agora é. Você era um perdido, foi encontrado. Mudou tudo. Mudou tudo. Tudo mudou. Agora nós precisamos ter consciência disso. Ainda estamos vivendo na terra. Ainda estamos vivendo na terra. Porque o número de pessoas desviadas do Evangelho é muito maior do que as pessoas ativas. A quantidade de pessoas ativas é menor do que quem se desviou. Sabe por quê? Pelos mais diferentes motivos. Porque o pastor era um sem vergonha, eu me desviei. O meu pai não tinha testemunho, eu me desviei também. Eu vou para o inferno porque os outros pecaram. Com tripa e tudo. Porque qualquer Bíblia vai dizer, Romanos 14, 12, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Não importa se alguém me frustrou, se alguém tentou me desviar, se alguém pregou e não tinha testemunho. A mim não importa, porque o que vai importar é que eu tenho que prestar conta individualmente, tanto quanto você ou qualquer outra pessoa no mundo dará contas de si mesmo a Deus. Eu estou no mundo perdido, porque o meu pastor tinha 2 mulheres.
Ele sabe que não podia. Então você não tenha também, que é para não ir para o inferno junto com ele. Eu descobri que o pastor tal, eu estou envergonhado, não quero mais ser crente, que o pastor fulano era bissexual. Ele podia ser tri, querido. Ou penta. Não é um problema meu, nem seu. Cuidado, você precisa se juntar com pessoas que creem no mesmo Deus e têm Ele como Pai, que creem em Jesus como Senhor e Salvador único, e que o exemplo perfeito está em Cristo, não está em pessoas. E se pessoas tentarem te frustrar e você aceitar, elas vão frustrar você. Já falei o texto de Romanos? Não. Capítulo 8. Estão lá? Verso 28. Vê o que é que diz na sua Bíblia. Pastor Beto, por favor, repete. Pastor Wagner, repete esse texto na sua linguagem aí, querido. Se nós não lermos tudo sobre José, vamos dizer assim, misericórdia. Como é que Deus chama alguém e tudo isso acontece na vida dele? Como é que Deus chama Paulo e todas aquelas coisas acontecem na vida dele? Tem hora que Paulo é dado como morto. Como é que Deus chama Davi, até os filhos se revoltaram e um derrubou ele do trono? E a maioria dos filhos de Davi não prestou para nada? Como é que Deus tem planos? Vamos repetir o texto, por favor. O último. Então, deixa eu te explicar um pouquinho. Chamado segundo o propósito de Deus. Chamado segundo o propósito é segundo o que está escrito. Não é segundo, eu acho que o propósito e o chamado de Deus para mim devia ser assim. Eu deveria estar agora em Boca Raton, pertinho de Miami, evangelizando naquelas mansões. Ei, isso é o teu propósito. Deus falou com ele. Você vai, filho, para Roma. Aí, no temperamento, na situação dele, ele disse, não, eu apelo para César, mas foi como preso. Deus queria que ele fosse preso mesmo. Não, não é assim, não. Não tem nenhum versículo dizendo que Deus queria que ele fosse preso. Esse versículo é alguém que cria na cabeça e coloca lá. Para botar culpa em Deus sem ele ter. Chamado segundo o propósito. É, segundo a palavra e segundo o Espírito. E Deus nos guia pelo Espírito conforme a palavra. Não é conforme achômetro. Pastor, por favor, repete para mim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em que momento nós vamos ver na vida de qualquer pessoa, na Bíblia, que Deus deixou de amar José? Em qual foi o momento que aparece? Teve um momento que Deus não estava amando José mais, por isso que os problemas aconteceram, por isso que o copeiro traiu ele, por isso que a mulher adúltera do Potifar tentou ele. Não, isso não tem a ver com o amor de Deus, não. Isso tem a ver com o mal. Isso tem a ver com o mal, não tem a ver com Deus deixar de amar a gente, não. As coisas acontecem, mas Deus não nos deixa de amar. E os planos de Deus não serão frustrados, nem deixarão de acontecer, porque o diabo se manifestou em algum momento contra a minha vida e a sua vida. Deus não vai deixar de cumprir o que ele chamou para fazer, porque o mal existe. Não, pelo contrário, a prova de que somos mais do que vencedores é ultrapassarmos os obstáculos, as dificuldades e caminharmos para o propósito, que é chegar no final e dizer, eu acabei a carreira e guardei a fé. É para ser assim. Não é para desistir porque os problemas acontecem. A inteligência também é para ser usada assim. Olha,
eu venci isso aqui, e se vier outros problemas, eu já vou me preparando para vencer. Não vou me preparando para desistir, eu vou me preparando para vencer os que virão depois. Os planos não podem e não serão frustrados, mas as coisas colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós somos pessoas que amamos a Deus, não podemos desistir de amá-lo, porque problemas acontecem, porque dificuldades existem, porque o diabo se levanta através de pessoas ou de circunstâncias. Jamais Deus continuará nos amando e os seus planos não serão frustrados. Dá para você dar glória a Deus de verdade? Obrigado, papai, pelo teu espírito e a tua unção. Aleluia, aleluia. Precisamos ter convicção que Jó tinha, em toda a dificuldade que ele enfrentaria a partir dali, vai acabar o livro de Jó e ele vai dizendo assim: eu te conheci e ouvi falar, agora meus olhos te veem. Todos os problemas vieram, inclusive a mulher dele deu um santo conselho para ele, desamaldiçoa Deus e morre. Se nós formos enxergar do ponto de vista de algumas religiões e de algumas cabeças, nós vamos dizer assim, ó, com José, com Paulo, com esse povo, com Jó, com todo mundo aconteceu, isso é karma. Cabeça de fatalista. Mas por onde correr, isso tinha que acontecer. A fatalidade, ela vai vir. Eu não estou pregando, creio eu, para nenhum tipo de gente assim. Eu estou pregando para gente que crê. E os planos não serão frustrados. Amém? As coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, não desista, porque Deus não vai largar você nunca. Exceto que você largue Ele. E é possível. É triste, mas é possível largar Deus. Até porque Deus nunca quis nos largar. Não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, porque Ele queria largar a gente aí. Não tem interesse nenhum em largar as pessoas. Deixa eu te falar um pouquinho de alguma coisa que evangélico não gosta. Deixa eu falar, e é bom não gostar disso, mas tem medo quando fala inferno. Inferno, sabe como eu interpreto? Inferno é a lata do lixo do universo. Tudo que não presta vai ser jogado lá. Olha o povo calado quando falou inferno. Au! Diga comigo, eu não tenho nada com isso. Eu não sou lixo, não irei para lá. É a lata do lixo. Inferno. Vai juntar tudo que não presta, de tudo que é lugar do universo, e vai jogar no inferno. Eternamente. Está escrito. Aí o cara queria ir para um lugar desse. Eu não vou nem chamar de burro, porque burro não vai. Está escrito que foi feito, reservado para o diabo e seus anjos. Leia a Bíblia, você nem se assusta comigo pregando. Você quer água com açúcar, não é comigo. Nem falsas promessas. E nem fazer teatro aqui na frente. Mas não é mesmo. Termino. Gênesis 45:8. Volta lá e lê para mim. Ah, esse texto é bom demais. Isso derruba tanta coisa. Quem encontrou, lê para mim rapidinho. Só isso. Só isso. O faraó, que não tinha absolutamente nada a ver com Yahvé, Adonai, Elohim, que não cria em nada disso, que se considerava um tipo de Deus, pegou um filho de Deus e disse assim, você a partir de agora é assim. E vou dar um decreto aqui, nada é feito na terra do Egito, sem quiser, mande. Leia a sua Bíblia, irmão. Nada acontecerá no Egito sem que o Zé mande. Mas o cara, agora há pouco, ele não estava jogado num fosso lá.
Ele deve ter ficado pelado, porque os pegaram a roupa e levaram para o pai ensanguentado, até nu ele estava, ele foi achado nu, provavelmente. Tudo de ruim aconteceu com ele. Mas Deus não deixou de cumprir um plano, um projeto. As circunstâncias não impediram que Deus realizasse. Aliás, você já imaginou as experiências que ele adquiriu para ser um líder? E uma outra coisa, quando o plano de Deus se cumpriu, sabe por que Deus fez isso acontecer na vida de José? Que em momento algum ele se ostentou e em momento algum ele se tornou um vingador contra os irmãos. Eu não posso usar a expressão que vocês usam no dia a dia aí, mas quando ele diz assim, eu sou José, o vosso irmão, eu vou dizer de outra forma para não ficar feio. Pode trocar a fralda. Você é quem? Zafnat Paneia é o meu nome. Eu sou José e eu sou o salvador do povo, segundo o faraó disse. E os caras dizem, mas eu não te vendi um dia desse, e agora? Vai matar todos nós. Porque quem deve teme, né? Mas teme, não é brincadeira. Mas Deus conhece os corações e prova os rins. Deus sabia a quem ele estava exaltando, porque exaltou. Deus sabia a quem ele estava colocando naquela posição e ele não foi um vingador. Não, em momento algum. E se você nem vai ler, mas no versículo seguinte ele diz assim, meu pai está vivo. Outra coisa que José considerava o papai. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso é o primeiro mandamento com promessa. Terás vida longa. O fosso, os mercadores, a mulher adúltera, o traíra do copeiro. As circunstâncias não mataram José e não danificaram o caráter de José. Aí qualquer um de nós evangélicos poderíamos pensar, isso é prova do Senhor. E é, sim. Porque pelo menos Deus permitiu que acontecesse. Porque Deus tem poder para levar José voando para o Egito. Mesmo sem asas. Eu não creio que Deus pode isso. Então o seu Deus é fraco demais. José falhou de alguma forma, os irmãos sacanearam, mas o plano de Deus não deixou de se cumprir, os planos de Deus não deixaram de se cumprir, porque Deus, sendo onisciente, sabia todas as coisas, enquanto o diabo trabalhava para fazer uma coisa, Deus trabalhava pela vida. Amém. A fome veio, e o povo veio da Judéia buscar comida no Egito. Sabe o que aconteceu? E sabe quem tinha a comida guardada? Zé. O Zé era quem tinha o poder de dizer assim, dá comida ou não dá comida. Tira a vida ou não tira a vida. Mantém a vida dele ou corta-lhe o pescoço. Era só o Zé dizer assim, pega essa corja de safado aqui que veio da Judéia, esses traíram e mata tudo. Os caras matavam com prazer. Ô seu Zé, para fazer o quê? Você quer que comece por cima ou por baixo? Corta primeiro as pernas ou a cabeça? Era só o Zé mandar. Estuda, irmão. Para você ver que é assim. Tem uma expressão bíblica que é jarretar, que corta por baixo, corta as pernas na guerra. Quer que comece jarretando ou degolando? Não, José disse, ajeita tudo, põe bastante comida para eles. Que é para eles levar, porque papai está esperando. E o meu povo lá está passando necessidade. Olha quantos anos passaram da hora que ele foi vendido até esse momento que ele está servindo. Cuidado quando Deus lhe abençoar, você não ficar soberbo, vingativo, justiceiro. Cuidado! O que é que eu venho fazer numa igreja? Eu vi coisas como essa, sem corrente, sem conversa fiada, sem falsas promessas. E sem pagar para isso. Essa é a palavra que Deus me deu. Você faz dela o que você quiser, mas eu te aconselho, acolhe no coração, vai crendo nela para casa, põe em prática amanhã e vai dizendo a você mesmo, os planos de Deus não vão se frustrar na minha vida, o diabo não vai conseguir me derrubar, os traíras não vão conseguir me tirar da presença de Deus, não vão conseguir, a enfermidade não vai me vencer, o mal não vai me vencer, o Senhor está comigo. Termino, eu disse que terminava e termino dizendo, sabe o que para ti? Em momento nenhum José estava só.
Nós somos cristãos e o Cristo disse para os seus seguidores: vocês nunca ficarão sozinhos. Hoje é dia dos pais, eu não tenho um pai. Jesus disse assim: vocês não vão ficar órfãos. Eu tenho dito, e repito agora, nesse dia dos pais, a gente pode... eu já disse que quem é meu pai para mim, mas alguém pode ter tido um pai mau caráter. Alguém pode até não ter conhecido o pai. Alguém pode ter pai que não deu carinho, não deu segurança, não deu nem alimentação, não sustentou, não ajudou. O pai foi mal em alguma coisa. Deixa eu te falar, agora você pode abrir a sua boca e glorificar. Sabe por quê? Porque no céu você tem um pai perfeito e que ele, de alguma maneira, ele buscou na terra alguém para te ajudar como pai. E se faltar homem para ser pai, Deus vai arrumar uma mulher que faça um papel de pai. Vai fazer isso. Vai fazer isso. Porque às vezes tem uns que não vale a calça que veste. Mas no céu você tem um pai. Receba isso no seu coração. Não abra mão disso. Não se importe mais com maus exemplos. Te agarra com Deus e fique com Jesus que disse: vocês não ficarão órfãos. Eis aí a palavra que o Senhor me deu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.